A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor para os irmãos do IBAD. Nós estamos aqui no livro de teologia, né, dando sequência ao livro de teologia, na unidade 1, capítulo 2, e agora a segunda parte do capítulo 2. Tá bom? Nós já falamos alguma coisa na primeira parte, ainda tratando do ministério bíblico, né, a vida do obreiro, de um líder, né, o seu comportamento. Nós tratamos lá também, na lição anterior, na primeira parte, a respeito do ministério que Paulo coloca, que ele faz uma colocação para os Efésios, certo? Nós falamos um pouco a respeito do ministério lá, que é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui, nessa segunda parte, nós vamos tratar de outros ministérios, né? Ou seja, de outras funções ministeriais. Lembrando que ministério é um serviço, é uma ocupação, é um cargo mesmo, literalmente. Então, aqui em evidência está o bispo. Paulo, ele escreve para Timóteo, fazendo menção daqueles que desejavam o episcopado, ele está tratando do bispo, né, do líder. Bispo, no grego, episkopos, significa supervisor, ou seja, são obreiros que têm a finalidade de supervisionar e administrar várias igrejas. Então, a vida de um obreiro, ela é ampla, né? Então, o obreiro precisa estar dentro de todos aqueles conceitos que Paulo relata lá na carta para Timóteo, né? Não cobiçoso, topo de ganância, não avarento, marido de uma mulher, só que cuida bem dos seus filhos, que cuida bem da sua esposa, não dado a vinho, não espancador. Enfim, a gente vê uma gama de critérios que vai polir o obreiro de Deus, né? Ainda que nessa lição, na unidade 1, agora nós vamos tratando de outras funções ministeriais, nós vamos falar de presbítero. No grego, ancião, presbíteros, significa mais velho. São obreiros com maturidade espiritual e valor moral, cuja finalidade é apacentar, aconselhar e orientar o rebanho, segundo a palavra de Deus. Então, nós vamos ver a função do presbítero, não é simplesmente ocupacional, né? Não é simplesmente eu tomar o púlpito, sentar na tribuna e viver uma vida eclesiástica. Não, o presbítero ele tem praticamente uma função de pastor, de líder, aquele que aconchega, aquele que cuida, aquele que busca, né, o desviado, aquele que ministra palavras de edificação, que orienta o rebanho. Então, todo um ministro que é direcionado para cuidar de uma igreja, ele está praticamente na função de um pastor. Pedro ele faz menção a respeito dos presbíteros, falando, eu sou presbítero, né? Ele chega a fazer menção que ele era presbítero. Ainda nessa lição, agora nós vamos estar falando de diácono, muito conhecido, né? Diácono, essa palavra. Então, no grego, diáconos significa servidor, servo, auxiliar. São obreiros cuja finalidade é servir e auxiliar as necessidades cotidianas na casa de Deus. Essa função foi instituída exatamente para que
os apóstolos ministrassem, eles se ocupassem mais com a igreja, eles tivessem uma ocupação maior com a palavra de Deus, né, na ministração, na vida espiritual, enquanto que o obreiro, enquanto que o diácono era aquele que ia cuidando, zelando da parte social, para que a palavra de Deus não fosse interferida, né? Então, por isso esse ministério, né? Exatamente para viabilizar, facilitar o pregador, facilitar o líder, né? Então, o diácono, ele é praticamente um facilitador, ok? Na unidade 1, agora no 2.2, vou falar sobre os propósitos dos dons ministeriais. O homem que entendeu os propósitos dos dons ministeriais, ele embasa ele consolida a sua trajetória e seu ministério, né? E aqui estão alguns pontos e está lá em Efésios, certo? Então, o propósito dos dons ministeriais é aperfeiçoar os santos. Então, todo o corpo ministerial, todo o ministério, todo o corpo e o ministério, né, no singular mesmo, o evangelista ou o presbítero, ele traz essa tônica de cuidar da igreja, de aperfeiçoar a igreja, de aperfeiçoar os santos que é a igreja. Preparar para a obra do ministério, né? Os dons, ele vem preparando para a obra do ministério, tem que ter chamado, tem que para ter um chamado, precisa também ter oração, precisa ter dedicação, certo? Edificar o ministério de Cristo. Então, os dons ministeriais, ele vem para edificar o ministério de Cristo, o serviço de Cristo. Chegar à unidade da fé. A unidade da fé é na mesma, no mesmo vetor, na mesma. Quando nós falamos de unidade da fé, nós estamos falando de um corpo. Nós estamos falando de um mesmo pensamento. Paulo, ele fala um pouco que os vossos pensamentos sejam mesmos, né? Chegar ao conhecimento do Filho de Deus, isso vai estar relatado em Efésios 4:13. Nós precisamos chegar ao conhecimento, a igreja precisa chegar ao conhecimento do Filho de Deus. E o corpo ministerial, os dons ministeriais vão direcionar para isso, vão concorrer para isso. Chegar a varão perfeito, aí está tratando do corpo da igreja, chegar à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós estamos vendo aí uma evolução, um crescimento, né? Os dons ministeriais vão dar esse suporte, vão dar essa estrutura para o corpo de Cristo. Por isso a importância de ser consolidado, de buscar conhecimento. Toda casa bem edificada, ela tem um bom alicerce. Então, toda igreja, toda organização, ela também tem que ter pilares, né? Ela tem que ter um bom fundamento. Ela tem que ser bem construída, né? Os obreiros têm que ser consolidados, homens de conhecimento, homens de dedicação, homens de obediência, né? Homens que conheçam a palavra, que vivam a palavra. Isso tudo vai trazer uma edificação para o corpo de Cristo. Não ser menino inconstante ou inércio, né? Essa inconstância na vida ministerial de um obreiro,
traz sérios danos para o corpo. Tudo aquilo que o obreiro é ou faz, ele concorre para edificação ou destruição da igreja, né? Um obreiro que causa danos, um obreiro inconstante, ele pode causar danos, porque ele é um gabarito, é um prisma, né? É onde a igreja vai, é onde a pessoa vai ler, é onde a igreja vai checar, certo? Vai visualizar, certo? O próximo item é seguir a verdade em caridade, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e edificar em amor. Então, do ministerial, os dons ministeriais, eles trazem esses propósitos, né? O dom ministerial, ele não é para finalidade pessoal. O dom ministerial é para finalidade do corpo, do grupo, da igreja. Então, se eu quero ser um obreiro, eu devo ser um bom obreiro para a edificação do corpo, que é a igreja. Ainda na unidade 1, no subitem 2.3, visões distorcidas acerca do ministério. Na atualidade, o ministério evangélico vem sofrendo consequências por visões distorcidas como profissionalismo, estrelismo, charlatanismo, mercenarismo, hereditariedade e miserabilismo. É notório, né? Toda essa variável, todas essas consequências, né? Todas essas distorções dentro daquela que é chamada o corpo de Cristo, a igreja, né? Hoje nós nos deparamos no século XXI com homens mercenários, homens que pensam em si mesmos, homens que vivem a título de púlpito, né? Pastores de púlpito, líderes de púlpito, homens gananciosos, que trazem um grande fragmento sobre a igreja de Cristo, pelo menos na imagem, né? Porque a igreja de Deus, eu entendo que ela é um organismo forte, consolidado. A igreja que vai subir é a igreja que guardou, às vezes no meio do sofrimento, no meio da perseguição, guardou a palavra do Senhor. Então, esses não vão ser abalados, essa igreja não vai ser abalada por homens gananciosos, né? Ainda que trazem uma grande confusão nos dias atuais. Tratando aí das distorções acerca do ministério, profissionalismo. O evangelho não deve ser exercido como profissionalismo, pois trata-se de um chamado divino concernente às coisas do céu. No reino de Deus não pode haver competitividade. Hoje, muitos líderes têm vivido em função da igreja como se fosse uma empresa, né? Trazem um regimento, trazem regras, mas a cabeça, o órgão central,
O líder máximo, que é o Senhor, ele não é o centro da igreja, que traz essa característica de ser uma igreja profissionalista, né? de profissionalismo, né? E certamente o Senhor não está nesse negócio. Estrelismo. Vivemos um tempo de dificuldade por, por ganância e por soberba. Muitos estão vendendo seus ingressos, né? Para se ter um bom pregador, que ele recebeu a palavra de Deus de graça e é de graça dá, ele vai cobrar um valor exorbitante para ministrar aquilo que é de Deus. E isso é agravante, né? Diante do reino dos céus. No reino dos céus não existe estrelismo. E hoje nós temos vivido isso. Um estrelismo, profissionalismo. Você contratar pregadores, você contratar cantores. Nós não estamos isentos de cobrir despesas de viagem, né, de hotel. Isso é um honesto, é honroso, né? Agora, quando se trata de pessoas que já concorreram na fama, elas acabam usando desse estrelismo para uma benfeitoria própria, né? O evangelho deve ser exercido com integridade para a glória de Deus. O obreiro não pode viver em decorrência da fama. O estrelismo leva muitos obreiros a caírem na fé e na imaturidade. Isso tem acontecido, e com isso nós podemos chamar de esfriamento da igreja, né? Muitos entram, são chamados são convidados para cantar ou para pregar, e já tem todo um palco, e muitas vezes a palavra ela fica em segundo plano, o amor fica em segundo plano. São pessoas neófitas que caem, pessoas imaduras que caem, né? Que caem na fé, né? 1 Timóteo 3,6 está escrito assim: não neófito, o obreiro, ele não deve ser neófito, ou seja, imaturo, para que, ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Visões distorcidas ainda, charlatanismo. Vamos tratar de charlatanismo, uma prova que muitos conhecem, se não todos. Muitos enganadores têm usado da má fé, têm enganado a muitos com falsos discursos de milagres que nunca aconteceram, e usam de palavras persuasivas para adquirir recursos. A igreja neopentecostal, ela é embasada, fundada no charlatanismo. É a igreja que busca a prosperidade, ela vende a prosperidade. Antigamente, os folhetos, os cargos eram vendidos, né? Vendidos. E hoje não é diferente em muitas igrejas. Há uma vendagem, há um engano. E a palavra de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, não é mais a evidência.
Não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe mais profecias nessas igrejas. A base dessas igrejas é o enriquecimento. E caia no engano do diabo por isso. E isso a título de mencionar a palavra de Deus, pregar e no nome de Jesus. 1 Timóteo 1,4 está escrito assim, ó, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Aí vai tratar um pouco das fábulas, dos enganos, Paulo escrevendo para Timóteo. E é isso. Terminei aqui essa segunda parte da unidade 1, capítulo 2. Né? E então é isso. Quero deixar aqui a minha alegria, a minha saudação com a igreja, com todos e principalmente com os irmãos do IBAT, né, que tem nos acompanhado. E estamos aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos, certamente. A paz do Senhor para a igreja. E até a próxima aula. Ok?